Alô. Bom, obrigado pela presença aí. Quantos que é? Quantos tem que ser? Não, começar, acho que pode. Não sei se pode. Diego. Não tem pauta a sessão hoje? Sobre a graça e proteção de Deus, iniciamos a terceira sessão ordinária de 2020. E peço ao vereador Benedito Soares que faça a leitura da Bíblia Sagrada e peço a todos que se coloquem em pé. Salmo 32, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meus bramidos em todos os dias. Peço a todos que se mantenham em pé, que possamos entoar o hino municipal. Boa noite a todos, visitantes, internautas, ouvintes da Rádio Serrana. O uso da tribuna livre pelo vereador Paulo Andrade por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Quero cumprimentar aqui os funcionários da casa, cumprimentar o pessoal que nos está visitando hoje, cumprimentar também os internautas e também os ouvintes da Rádio Serrana FM. Então, eu gostaria de estar falando aqui de um assunto que foi bastante comentado aí nos últimos dias, que é a questão do campo de futebol lá do Parque Nova Cunha. A gente viu aí um grande comentário no meio do pessoal que trabalha aí na área de esportes. E o que eu tenho para dizer a respeito do que aconteceu lá no Parque Nova Cunha, que há mais de 15 anos aquele local está sendo usado pela prefeitura. Ele recebeu a permissão de uso, né, na época do senhor Arthur, ele recebeu uma ordem para que fosse usado o campo. Inclusive eu tenho aqui no meu celular uma foto da inauguração do campo do Parque Nova Cunha. Então, mostrar aqui para o vereador Haroldo, que é um dos colegas aí que representa o esporte na cidade. Eu tenho aqui a foto do dia da inauguração do campo lá do Parque Nova Cunha. E lá nesse local já foram feitos investimentos públicos, vereador Haroldo. Lá já foi feito vestiário, alambrado, plantação de grama, foram realizados alguns campeonatos, né, com apoio da prefeitura municipal. Então, o que a gente entende que foi feito por parte lá da prefeitura, um investimento, né, nesse período, e que cabe à prefeitura tinha que tentar lá adquirir ganhar a permissão de usar o terreno, de continuar usando através de um uso capião, porque isso pode ser feito depois de 15 anos de uso. É uma lei federal que permite, né, a prefeitura, através da Procuradoria do município, entraria aí com um pedido de uso capião, por estar usando nesse período lá o campo do Parque Nova Cunha, como também ela poderia comprar, né, lá o local, de repente lá, porque tem lá o documentos do local lá em nome do senhor Arthur, que hoje, né, ele já falecido, pertence à família. Então tem esses dois caminhos: seria o uso capião pelo tempo de uso lá e de investimento, que comprova, né, que foram feitos vários investimentos, haja visto, né, não houve nenhum investimento público, não pode ter havido um investimento lá que seja perdido nesse tempo todo que foi realmente realizado esse investimento. Então poderia ir pelo esse caminho aí do uso capião, ou uma negociação lá com a família. O que a gente lamenta é que um local que foi usado muito tempo na prática esportiva lá, a gente viu lá, foi arado aí nos últimos dias, acabou aquele espaço. É um bairro que está crescendo, né, já tem vários moradores, e a tendência é crescer ainda mais, porque é um lugar bonito, onde está se construindo muito, e um espaço ali de lazer naquele local, como poderia ser bem usado lá o campo, como foi usado algumas vezes, poderia continuar sendo usado, seria muito importante, né, para os moradores daquele local. E a gente vê ali naquele lugar ali que tem uma academia, e mais nada, né, uma academia lá ao ar livre, mais nada, e a gente vê lá que tem muitas crianças, né, muitos adolescentes lá que moram naquele local, que perderam um espaço que eles poderiam usar para a prática esportiva, né, um lugar onde a prefeitura poderia, de repente, manter lá uma escolinha de futebol, pegar uma pessoa do bairro que gosta, dar oportunidade, dar apoio para que ela fizesse lá treinamentos nos finais de semana, que poderia ser bem usado, mas infelizmente o espaço lá foi destruído aí nos últimos dias, e isso causou uma revolta grande aí por muita gente. Eu fiz um ofício e encaminhei para
Procuradoria do Município. Até vou ler aqui o último parágrafo aqui. Dessa forma, solicitamos que sejam tomadas medidas com base na função precípua dessa instituição prevista na Lei Orgânica de Uso Capião ou reintegração de posse, a fim de preservar a afetação pública do imóvel que serve a toda a população. Estou aguardando uma resposta. Está aqui o documento que foi encaminhado lá para a Procuradoria e devo encaminhar nessa semana também uma representação junto ao Ministério Público. Então fica aqui a minha fala a respeito disso. Sou uma pessoa que gosta muito de esporte, sempre pratiquei. Hoje eu trabalho com escolinha, onde eu sou treinador na área de futsal. Tem aqui o vereador Haroldo, que também a vida inteira jogou futebol e acompanha de perto. A gente lamenta aí por ter acontecido isso com esse espaço lá no Parque Nova Cunha, tão importante para, como já falei, para as crianças, estava sendo usado lá há mais de 15 anos, um espaço que tem investimento público, e o investimento não pode ser perdido da forma que foi destruída lá nos últimos dias. Só isso, presidente. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas, todos os presentes, ouvintes da Rádio Serrana, internautas. Senhor presidente, temos um convite aqui, sessão solene de abertura da campanha da Fraternidade 2020, local Câmara Municipal de Cunha, dia 18/3/2020, às 19 horas. Senhor presidente, somente esta correspondência. Peço ao secretário que faça leitura da ata da segunda sessão ordinária de 2020. Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 20 horas e 5 minutos, na sala das sessões Plínio Pereira Coelho, no recinto da Câmara Municipal de Cunha, na Rua Dom Lino, 73, realizou-se a segunda sessão ordinária desta casa no ano de 2020. A presente sessão foi dirigida pelo presidente da Câmara Municipal de Cunha, o vereador Luiz Fernando da Silva, e secretariada pelo vereador Wendel Arantes Monteiro, primeiro secretário. Estiveram presentes ainda os vereadores Benedito César Soares, Bruno de Oliveira Barbeta, Haroldo Ronaldo Fernandes, Heitor Donizete Teixeira, Wilson Gonçalves Eduino, Paulo Alves de Andrade, Rafael Justino, Rodrigo Sérgio do Nascimento e Saulo Benedito da Silva. Pequeno expediente, o presidente do Legislativo declarou aberta a sessão, proferindo os seguintes termos: sob a graça e proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária do ano de 2020. O vereador Wendel fez a leitura da Bíblia e, em seguida, foi executado o hino municipal. Fez o uso da tribuna livre o vereador Saulo. Procedeu-se, então, a leitura de todas as correspondências recebidas. Na sequência, foram lidas as atas da primeira sessão ordinária e segunda sessão extraordinária de 2020. As atas foram discutidas, votadas e aprovadas. Na votação da primeira ata, não estavam presentes no plenário os vereadores Bruno e Heitor. Já na votação da segunda, o vereador Bruno não se encontrava no plenário. Grande expediente, moções número 10 do vereador Wilson, de congratulações ao prefeito Rolien Guarda Garcia, ao diretor de esportes Jeter Luiz de Oliveira Monteiro, a João Batista de Siqueira e Odair Fagundes, o Biso, pela indispensável participação na organização e realização do Campeonato de Futsal do Distrito de Campos de Cunha em 2020. Número 11 do vereador Haroldo, de congratulações ao prefeito Rolien Guarda Garcia pelo resultado da obra realizada na várzea do Gouveia, que se mostrou eficaz contra a inundação, mesmo diante das fortes chuvas, e pela destinação de uma máquina nova para o corte do gramado do estádio de Mauro Teles de Siqueira. Número 12 do vereador Rodrigo, de congratulações à Secretaria de Turismo pela obtenção do certificado que mantém o nosso município integrado ao Circuito de Turismo Regional da Fé. Nenhum vereador se manifestou contrário a qualquer moção. Requerimentos número 3 dos vereadores Heitor e Saulo, que requer da mesa diretora e demais vereadores que nos informam se tem interesse em elaborar projeto de emenda à lei orgânica visando a redução de 11 para 7 o número de vereadores, acompanhando a tendência de outros municípios que estão atentos à crise que vem enfrentando, de forma a alocar esse recurso com despesas essenciais como saúde, educação e manutenção de estradas, dentre outras, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução apresentados, nenhum. Projeto de decreto legislativo apresentados, número 3 de 2020, do vereador Rodrigo, concessão de título de cidadania cunhense a Carlos Alberto de Azevedo Carlão.
Número 4 de 2020, do vereador Saulo, de concessão de título de cidadania cunhense a Maria Cristina de Faria. Projeto de lei legislativo apresentados, número 2 de 2020, do vereador Saulo, que dispõe sobre o repasse à Santa Casa de Cunha de valores arrecadados com eventos e da outras providências. Projeto de lei do Executivo apresentados nenhum, vetos apresentados nenhum. O presidente encaminhou os projetos para as comissões. Ordem do dia, foram analisadas as seguintes matérias. Projeto de resolução nenhum. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2020, do vereador Rodrigo, concessão de título de cidadania cunhense a Eduardo Sanchiro Maeda, aprovado por unanimidade. Número 2 de 2020, do vereador Saulo, concessão de título de cidadania cunhense a Renzo Alexandre Barreto, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 1 de 2020, do vereador Rodrigo, que dispõe sobre a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício com estampido no município de Cunha, aprovado por 9 votos a 1, vereador Haroldo. Projeto de lei do Executivo número 1 de 2020, que dispõe sobre a revogação do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 1414 de 2015 e da outras providências, valendo-se do artigo 211, parágrafo 1º do Regimento Interno. O vereador Heitor pediu vistas desse projeto e o presidente, com base no artigo 210, inciso 3 do mesmo mandamento legal, colocou o pedido de vistas em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, e assim o pedido de vistas foi concedido. Vetos nenhum. Finalmente, faça-se constar a presença dos seguintes funcionários que auxiliaram nos trabalhos legislativos: Bruno de Santo, Diego Carvalho, Leandro Coelho e Maria Liege Vaz. Como não havia mais matérias a tratar, o presidente encerrou a presente sessão sob a graça e proteção de Deus. E nós, Wendel Arantes Monteiro e Haroldo Ronaldo Fernandes, secretários da mesa, lavramos a presente ata, que após ido discutida e aprovada, será assinado pelo presidente da mesa e secretário, segundo indica o artigo 153 do Regimento Interno desta Casa. A ata está em discussão. Não havendo ninguém que queira fazer o uso da palavra, a ata está em votação. Aqueles que for favorável, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Grande expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Senhor presidente, não temos nenhuma moção escrita na noite de hoje. Abro a palavra para as indicações verbais. Com a palavra, vereador Paulo Andrade. Gostaria de fazer duas indicações aqui, ô presidente. Uma, eu gostaria que a Câmara encaminhasse um ofício aí ao DR para que seja feita a roçada aqui da estrada, principalmente ali do Tabuão até a divisa com a Serra de Paraty. Eu recebi aqui no meu celular várias fotos, né, onde o mato na beira da estrada está atrapalhando, tirando a visibilidade dos motoristas, né, e hoje a gente sabe que o movimento na estrada é muito grande, e é importante, né, para a segurança aí dos motoristas, a estrada limpa. E realmente as fotos que mandaram aqui tá bastante. Eu faz já acho que uns 2 meses ou mais que eu não passo ali na estrada. Quando passei já estava com bastante mato, e agora que eu vi, que me mandaram ontem, a situação lá ficou ainda pior. Então gostaria que fosse encaminhado esse ofício aí para o Júnior, que é o diretor lá do DR, né, pedindo para que seja feito aí a roçada na estrada. Uma outra indicação é em relação ao ginásio de esportes, onde a gente tem os campeonatos lá de futsal, 2 por ano, né, um em janeiro e outro em julho, e ainda tem os treinamentos durante a semana. E o piso lá do ginásio, ele tem vários locais que está quebrado o piso, né? Então está na hora de trocar, porque inclusive já causou até lesão lá em um moleque lá do meu time que caiu, acabou cortando o joelho. Então a gente espera aí que seja lá melhorado, trocado, até porque quanto mais se demora, vai ficando ainda pior, né? E do jeito que está lá, não está tão complicado para fazer esse trabalho. Gostaria de deixar essa indicação aí para a diretoria de esporte, para que seja feito esse trabalho no ginásio. Das indicações somente.
Com a palavra, vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos presentes, ouvintes da rádio, internautas que nós acompanham na noite de hoje. É uma indicação, acho que uma das mais repetitivas que a gente tem feito nos últimos tempos, só que chegou num ponto que não está complicado a situação lá do Parque Nova Cunha, né? E eu acho que o serviço, a gente não está pedindo que vai lá e faça o recapeamento todo nesse momento, já que está um momento de chuva, né? Mas que faça pelo menos um tapa-buraco emergencial lá no bairro, né? Tá vergonhosa, na verdade, a situação lá, né? Tá perigoso, na verdade, para as pessoas que caminham lá em torno do parque. Não é nem por questão de estética, né? Lâmpada queimada em torno do lago. Então, acho que não custa fazer esse serviço emergencial. Essa semana eu ainda vi fazendo aqui na Dar Pedro. Eu sei que é só um, né, paliativo serviço, mas que, pelo menos essa semana ainda, né, caso amanhã o tempo amanheça um pouco melhor, que faça esse serviço lá. Tá lastimável dentro da cidade, um parque, a gente vê na forma que está lá no Parque Nova Cunha. Só isso, presidente. Com a palavra, vereador Saulo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras presentes. Eu queria fazer uma indicação para o pessoal responsável que estivesse dando uma olhadinha aqui na ponte da Chácara do Macedo, ali, aquela parte de contenção que está sendo feito ali. E a ponte é de extrema necessidade para o pessoal que mora do lado de lá. E ela ficou estreita, e por entrar na avenida para entrar na ponte, você acaba entrando numa situação de curva. E ela não tem, as laterais dela não tem aquela prancha que é acostumado a ser pregado ali. Eu tive vendo um caminhão, passou lá essa semana, o pneu de fora, traseiro, ele sai fora da linha da ponte. Então ficou estreito. Então que o pessoal estivesse dando uma olhada lá, pregando, colocando essas pranchas lateral, que vai dar um pouquinho de segurança, caso der uma derrapada, pelo menos tem um pouquinho de segurança. E a cabeça da ponte do lado de lá da chácara, ela já está um buraco enorme já lá também. Então que o pessoal desse uma olhada rapidinho, porque é o único acesso que tem ali para o pessoal ali da Chácara do Macedo é esse. Pegando um gancho aí na indicação do nosso colega Rodrigo, eu tive lá quinta-feira também, na parte da tarde, lá no Parque Nova Cunha, ali em volta da represa, pelo menos na parte de cima lá, na de baixo não, está limpinha, mas na parte de cima tem umas partes lá que o mato está enorme, está muito grande. Então, que o pessoal estivesse dando uma olhadinha lá, uma roçada, tem uma parte que eu acho que não pode mexer, porque é beira de água, mas uma parte dá para limpar, pelo menos ali perto da rua, ali, na beira da rua, dá para ser feito. Obrigado. Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, internautas, ouvintes da Rádio Serrana. Eu gostaria de fazer duas indicações, senhor presidente. Sendo uma para o setor da garagem lá. Eu estive lá no bairro da Bocaina semana passada, no final de semana, no sábado, e vi a situação de calamidade da estrada, apesar da chuva que está fazendo. Alguns pontos lá, que são lugares de morro, eu gostaria de pedir ao prefeito, ao subprefeito de Campos Novos, para estudar a possibilidade de jogar alguns caminhões de cascalho lá, que está bem caótico o setor lá, alguns trechos do morro. E a outra é aquela rua ali que, quando você vem, passando a igreja, vem em sentido centro, entre a escola do Casemiro da Rocha e o supermercado Tião, que aquela rua ali ficasse contramão para quem está subindo lá, porque está um transtorno ali, porque o pessoal desce aqui pela associação, faz o contorno passando de lá, está cruzando, aí dá batida de carro, moto. Então, que a prefeitura estude a possibilidade de estar fazendo uma única ali naquele lugar. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Benedito Soares. Boa noite, gostaria de cumprimentar aqui os colegas, gostaria de cumprimentar os presentes, aos internautas e funcionários dessa casa. Senhor presidente, a minha indicação tem a ver com a manutenção das estradas do bairro do Campinzal. A gente sabe que devido à chuvarada tem sido difícil mexer, mas não custa nada, a prefeitura está vendo a possibilidade de estar colocando cascalho, pelo menos nos pontos mais críticos. Também na estrada do Engenho, passei lá, muito buraco também, né? Muitas panelas. No bairro do Sítio, estive lá hoje também. E mais uma vez, o Saulo já tinha até falado, cobrado a prefeitura,
devido uma valeta que deixar lá no bairro do Motor, né? Gostaria que o responsável fosse lá, está vendo isso lá, está fazendo a manutenção, né? Que ficou muito perigoso essa valeta lá. Você conhece, sabe lá. É só isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wilson Leduino. Senhor presidente, nobres colegas, companheiros de serviço dessa casa, senhores e senhoras que nos acompanham nessa noite, internautas, ouvintes da Rádio Serrana. Eu queria, senhor presidente, deixar uma indicação aqui, que fosse comprada uma máquina para que fizesse a limpeza e roçada no campo de futebol de Campos Novos. Eu vi o vereador Haroldo parabenizando o prefeito pela compra de um equipamento aqui para a cidade, para o município de Cunha, que seja encaminhado a que tinha, talvez, aqui em Cunha, por distrito. Não sei se é possível, mas que seja tomado providência nesse sentido. Com a palavra, vereador Rafael. Boa noite, presidente, novos colegas, senhores e senhoras presentes, internautas, Rádio Serrano que nos acompanha. Presidente, gostaria de deixar uma indicação nessa casa aí sobre a manutenção das estradas rurais. Como está muito chuvoso, mas temos algum lugar que devemos fazer um socorro aí para o transporte escolar, que o transporte escolar pode ser feito de uma maneira melhor. No bairro do Brejinho, tem 2 pontos que não está passando e tem que dar uma manutenção lá para poder o transporte escolar fazer o transporte desta região. Bairro do Brejinho, 2 pontos críticos lá que tem que fazer um aterro. Gostaria de deixar essa indicação aí. Em vários outros lugares, né? No bairro da Capitinga, dos Mota, temos 2 pontos também. Gostaria de deixar a indicação nessa casa no dia de hoje. São só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Haroldo. Boa noite, senhor presidente, novos colegas. Em nome do Celso, aí, cumprimento todas as pessoas aí presentes. Presidente, eu queria fazer uma indicação. E essa indicação eu não quero abranger, não quero que seja para um só lugar no município. Eu quero que a prefeitura possa colocar todas as retas que ela tem, se não me engano, acho que tem 4 retas escavadeiras, que ande rápido em todas as estradas do nosso município, fazendo, procurando os espaços, os lugares onde estão interditados. Porque tem muito trechinho, tem muito trecho pequeno e que interdita a estrada. Então, você pega uma estrada, por exemplo, de Cunha, lá na Barra do Bié. Às vezes tem 1 ou 2 ou 3 trechinhos ruins que impede o carro de chegar. Então, se a reta escavadeira vai lá já nesse momento e faça esse socorro emergencial, libera o caminho. E não só lá, como em todos os outros lugares. Colocar as retas para andar nas estradas rurais e ver os lugares onde estão segurando os carros e arrumar coisa de emergência. Porque, logicamente, que a hora que entrar a estiagem aí, estiado tudo aí, o prefeito vai ter que passar patrol e arrumar as estradas, todas as estradas, porque devido à chuva estragou, né, tem muita estrada ruim. Mas, de início, que não mande a reta fazer um só caminho, que ande no município inteiro e que faça essa Catarina aí de emergência por todas as estradas, né? Também quero fazer uma indicação, isso aí já é localizada, aqui no bairro do Cedro, próximo ao Sá, lá, Pingo do Sá, lá, né? Lá tem uma linha de tubo que rodou os tubos rodaram, e lá não passa ninguém. Quem está para lá ficou, quem está para cá está podendo vir para Cunha, quem está para lá dessa linha de tubo não pode vir. Então, que encaminha a reta de emergência lá, para colocar os tubos no lugar e arrumar, né? Esse lugar já é um lugar que está interditado de uma vez.
E assim como tem esse lugar interditado, eu tenho certeza que tem muitos outros lugares interditados. Então, é essa a indicação, que o prefeito fale com o responsável da garagem, que mande todas as retas para a zona rural e que faça essa emergência pós-chuva, né? Porque aí a gente pôde acompanhar aí que realmente foi muita chuva, caiu muita água dentro desse mês. Então, tem muito trecho ruim aí para a gente socorrer de emergência. Outra indicação, presidente, eu fiz já parece que eu fiz há um mês atrás. Com relação a gente está sabendo que o prefeito está correndo atrás para substituir essas pedras aqui do centro da cidade. Então vai sair todas essas pedras da praça aqui e vai ser substituída por outras pedras, né? Os broquetes. Eu acho que nada mais do que justo as pedras que tiraram daqui dessa praça que seja encaminhado para as praças da zona rural. Como assim, por exemplo? No sítio. O sítio tem um campo de futebol, tem igreja, tem um centro lá, tem associação, que faça lá uns 200, 300 metros de pedra em volta do campo, em volta da igreja. O bairro do Paiol também tem um centro, onde tem uma igreja, tem escola, tem o barracão do bairro lá, né? Também seja encaminhado lá uns 300 metros de pedra, que faça lá onde tem aglomerado de gente, tem festa, tem reuniões, né? E na Vale do Tanque, que também é um lugar onde tem festa todo ano, e que também tem um aglomerado de gente, tem igreja, também tem o centro lá onde o pessoal faz as festas. Também eu gostaria que fosse, né, que mandasse um pouco de pedra e calçasse pelo menos um trecho em volta do barracão, em volta da igreja, no centro da Vale do Tanque. E o Rafael da Serra falou, né, Rafael, que tem um bairro em Campos Novos. Aonde, Rafael? É na Serra do Indaiá, vereador? É na Serra do Indaiá? Serra do Indaiá. Então, lá na Serra do Indaiá também tem um trecho lá onde tem um aglomerado de gente, tem a igreja, tem escola, tem tudo, que seja também. Aí o vereador Rafael já pediu também. Só uma parte, Samarim, Três Pontes. Samarim, Três Pontes, tem igreja, né? Então, que seja encaminhado essas pedras, tirado da praça, que vai para a praça da zona rural, né? Dessa forma, a gente está colaborando com a zona rural, tentando melhorar as condições de vida do povo lá na zona rural, né? É só isso, meu presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Endo. Senhor presidente, gostaria de fazer 2 indicações também. A primeira é que a ponte lá do bairro do Barro Vermelho seja refeita, já que com as fortes chuvas da semana passada, a ponte rodou e está intransitável. E uma outra indicação é que seja feito o patrulhamento e cascalhamento, pegando um gancho no que praticamente todos os nobres falaram, da estrada desde aqui do Jacuí, passando ali pela Capivara, lá pela Pinheiro, vai até lá na ponte de cimento, tendo em vista que é uma das vias principais que interligam nosso município até Lagoinha, está praticamente intransitável. As vans escolares, inclusive, alguns dias não estão vindo para a cidade por conta disso. Somente isso, senhor presidente. Não tendo mais ninguém que queira fazer o uso da palavra, peço para o secretário que faça leitura das moções. Requeiro à mesa, após aprovação pelo plenário, que seja registrado em ata e enviado aos interessados moção de pesar pelo falecimento do senhor Elson Ribeiro de Freitas. Sala das sessões, Plínio Pereira Coelho, 2 de março de 2020, Paulo Alves de Andrade, ao autor. Somente esta, senhor presidente. Queria aqui pedir para o nobre colega Paulo, queria pedir para assinar junto a moção sul do senhor Erso. Agora abra a palavra para as moções verbais. Não tendo ninguém, algum vereador gostaria de manifestar o contrário de alguma moção?
Não. Peço ao secretário que faça leitura do requerimento do número 004/2020. Excelentíssimo Luiz Fernando da Silva, presidente da Câmara, requeiro, após submetido ao douto plenário, que seja informado quais e quantos foram os objetos retirados da Câmara Municipal durante a reforma do segundo andar, bem como qual foi a destinação dada àqueles objetos. Benedito César Soares é o autor. O requerimento está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer o uso da palavra, o requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do requerimento do número 005/2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro ao senhor prefeito, após submetido ao douto plenário, que nos remeta cópia das contas de iluminação pública pagas durante o exercício de 2019, uma a uma, de forma individualizada, mensalmente, tudo para fins de nossa atividade precípua de fiscalização. Câmara Municipal de Cunha, 27 de fevereiro de 2020, Saulo Benedito da Silva é o autor. O requerimento está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer o uso da palavra, o requerimento está em votação. Aqueles que for favorável permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do ofício do Executivo número 0022/2020. Excelentíssimo senhor, para análise e aprovação dessa egrégia Casa de Leis, envia anexo projetos de leis. Autoriza a abertura de crédito especial à lei orçamentária do exercício de 2020 por arrecadação da seção onerosa, criando e suplementando elementos econômicos e da outras providências, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial à lei orçamentária do exercício de 2018 e da outras providências. Autoriza a abertura de crédito especial à lei orçamentária do exercício de 2020, criando suplementos e elementos econômicos e da outras providências. Justificativa em anexo. Considerando o exposto na justificativa anexo, solicitamos que os referidos projetos possam ser analisados e aprovados em caráter de urgência urgentíssima. Oportunamente, aproveitamos para reiterar a Vossa Excelência e seus nobres pares nosso protesto de consideração e apreço. Julien Guarda Garcia, prefeito municipal. Leitura do projeto de lei do Executivo número 008/2020, crédito. Autoriza a abertura de crédito especial à lei orçamentária do exercício de 2020, criando e suplementando elementos econômicos e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito especial no valor de R$ 5.278.004,42 nos moldes dos artigos 41, 2, 42 e 43 da Lei 4.320/64, adicionando no elemento econômico sob a seguinte classificação de fonte de recursos: serviço de educação, setor de merenda escolar, equipamentos e material permanente, R$ 100.000. Serviço de saúde e saneamento, Fundo Municipal de Saúde, equipamentos e material permanente, R$ 450.000. Serviços municipais, setor de obras e infraestrutura urbana, obras e instalações, R$ 2.300.000. Equipamentos e material permanente, R$ 550.000. Serviço de cultura e turismo, setor de turismo, obras e instalações, R$ 1.878.004,42. Artigo 2º. Os recursos constarão obrigatoriamente do decreto executivo que proceder à abertura de crédito especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 3º. O presente crédito adicional será incluído na programação das ações contidas na lei orçamentária do exercício vigente. Artigo 4º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de janeiro de 2020, revogando as disposições em contrário. Cunha, 26 de fevereiro de 2020. Julien Guarda Garcia, prefeito municipal. A urgência está em discussão. Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir aos nobres colegas para votar contra a urgência desse projeto, tendo em vista que nós aqui, vereadores, hoje a comissão não sentou para reunir,
O projeto, o parecer veio pronto lá de cima da mesa, só que eu estou vendo aqui algumas coisas aqui que não dá para você pegar e votando assim o caráter de urgência sem ter maiores explicações. São valores altos, não tem uma justificativa, não tem aqui um parecer. Inclusive, até comentei com a secretária de saúde hoje algumas coisas aqui. Ela falou que estava no projeto, mas eu não observei que era uma ambulância, que era um micro-ônibus, mas aqui não fala nada disso. E tem outra coisa aqui no outro parágrafo primeiro aqui de serviços de administração do setor de assistência e previdência, operações especiais, está saindo aqui obrigações patronais de R$868 mil. Eu acho um valor alto demais. Aqui a gente tem que discutir isso aqui antes, as comissões sentarem, reunir e pedir informações da prefeitura corretamente sobre isso aqui, para a gente votar esse projeto com calma depois. Entendeu? Eu acho que é o ideal. Respeito a opinião dos outros, mas gostaria que votasse a urgência desse projeto aqui, contra no caso. Ô, vereador, eu concordo com a opinião do senhor. Não tive tempo de olhar o projeto, não vi o projeto e sou favorável também à retirada da urgência do projeto. Obrigado. Não havendo mais ninguém queira fazer o uso da palavra, a urgência está em a urgência da votação. Calma aí, só um minuto. A urgência está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Reprovado por todos. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 009-2020. É outro. Não, é outro. São dois projetos. Eu peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 009-2020, crédito especial. Também, senhor presidente, é um crédito especial para o setor de serviços de administração, setor de assistência e previdência, como o nome do colega Heitor disse, no valor de R$ 868.686,53. A urgência está em discussão. Então, eu entro na mesma situação que eu falei, por exemplo. Gostaria de pedir ao nobre colega aí o apoio para a votação, a urgência do projeto não ser votado agora. Então, esse aqui, parece que esse projeto é para... Acho que Então, vamos colocar a urgência está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Todos. Reprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo número 003/2020, quadra. Dispõe sobre denominação de quadra no bairro do Alto do Cruzeiro. Artigo 1º. Fica denominado José Bosco de Farias a quadra do bairro do Alto do Juvino neste município. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 19 de fevereiro de 2020. Esse é um projeto de minha autoria, o Wendel Arantes Monteiro, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 004/2020, Rua. Denominação de rua como José de Oliveira Monteiro. Artigo 1º. Fica denominada Rua José de Oliveira Monteiro a rua que se inicia na Alameda Francisco da Cunha Menezes, bairro do Falcão, com a seguinte descrição. Senhor presidente, são várias coordenadas, vou pular. Artigo 2º. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes foram calculados pela fórmula do problema geodésico inverno puissante. Perímetro e distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geométricos. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, se necessárias, correrão por conta de dotação própria do orçamento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 27 de fevereiro de 2020. Saulo Benedito da Silva é o autor deste projeto.
Peço ao secretário que faça leitura do projeto do decreto legislativo no número 005/2020, título de cidadania. Artigo 1º, a Câmara Municipal da Instância Climática de Cunha, nos termos dos artigos do artigo 184, parágrafo 1º, alínea F, do Regimento Interno desta Casa e artigo 8º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, concede a José Braulio de Oliveira Gomes título de cidadania cunhense como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementadas, se necessário. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 21 de fevereiro de 2020. Rodrigo Sérgio do Nascimento Rodrigo do Neto é o autor. Peço ao secretário que faça leitura do projeto do decreto legislativo número 006/2020, título de cidadania. Artigo 1º, a Câmara Municipal da Instância Climática de Cunha, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º, alínea F, do Regimento Interno desta Casa e artigo 8, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, concede ao senhor Daniel Correia o título de cidadania cunhense como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementadas se necessário. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 27 de fevereiro de 2020, também de autoria do nobre colega Rodrigo do Neto. Peço ao secretário que faça leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica do número 001/2020. Altera o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. Parágrafo 1º. A fixação será veiculada por iniciativa da mesa diretora da Câmara, proposta até 6 meses antes das eleições e aprovada pelo plenário. Artigo 2º. A emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, em 2 de março de 2020. Haroldo Ronaldo Fernandes, Heitor Donizete Teixeira, Rafael Justino e Saulo Benedito da Silva são os autores. Encaminho os projetos para as comissões. Agora, ordem do dia. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo número 002/2020, Santa Casa. Dispõe sobre repasse para a Santa Casa de Cunha de valores arrecadados com eventos e da outras providências correlatas. Artigo 1º. Ficam obrigadas as empresas e pessoas físicas que realizarem eventos no âmbito do município de Cunha com venda de ingressos para público em geral a repassarem à Santa Casa de Misericórdia de Cunha um percentual de 5% sobre o valor bruto arrecadado, independentemente das despesas dos eventos e de obtenção de lucros. Parágrafo 1º. Excetuam-se da obrigação prevista nessa lei os eventos filantrópicos. Parágrafo 2º. Como requisito, dentre outros previstos em lei, para a obtenção do alvará para a realização do evento, a empresa ou pessoa física realizadora deverá comprovar a comunicação prévia deste à Santa Casa de Misericórdia de Cunha. Artigo 2º. A empresa ou pessoa física realizadora do evento terá um prazo de 24 horas após a realização deste para efetuar o repasse do percentual devido à Santa Casa de Misericórdia de Cunha, sob pena de multa diária no valor de 10 UFESPs, cujos valores que serão revertidos para esta entidade. Parágrafo único. A empresa ou pessoa física realizadora do evento obrigatoriamente deverá permitir que um representante da Santa Casa de Misericórdia de Cunha acompanhe a arrecadação com venda de ingressos nos postos de vendas e bilheteria do evento. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 28 de janeiro de 2020. Saulo Benedito da Silva é o autor deste projeto. A palavra. O projeto está em discussão.
Com a palavra, vereador Rodrigo. Queria parabenizar o Saulo, né? Já falei na outra sessão sobre isso, sobre esse projeto, acho que é de grande importância para o município. Mas conversando com ele, alguns representantes da Santa Casa, alguns colegas aqui já, eu queria pedir vista do projeto, uma vez que eu não posso, na verdade, eu quero colocar uma emenda que seja de 5% para 10% a arrecadação, tá? Porque, principalmente quando se trata de eventos maiores, aí a gente já falou isso na outra sessão, né? O tanto que a despesa que tem hoje, conversando com a Patrícia sobre isso ainda, o tanto de despesa que tem no pronto-socorro lá na nossa Santa Casa, e muitas vezes até com internação mesmo, né? Que as pessoas ficam lá por vários dias. Então, se o Saulo não se importar e os demais colegas aceitarem, a gente poderia pedir vista, né? E só para fazer essa pequena mudança de 5 para 10 e votar na próxima sessão. Pedir desculpa aos integrantes que estão aí, mas eu acho que é por uma causa justa. Se vocês não se importarem, o Saulo também e os demais colegas, queria pedir essa vista do projeto. Aproveitar que com a palavra, vereador Saulo. Eu vou, para aproveitar que o pessoal está aqui, eu vou deixar uma preocupação minha, tá? Eu acho que é bem-vindo, eu acho que para Santa Casa tudo que puder vir de percentual maior, né, porque a gente sabe que a demanda é muito grande. Inclusive tive conversando com a Canadab agora recentemente, no carnaval aí a despesa de Santa Casa foi enorme, né? Mas eu vou deixar uma preocupação minha, vereador Rodrigo, porque o projeto ele é 5% do valor bruto da arrecadação do evento, tá? Então, tipo assim, se arrecada-se 100 mil, passa 5 mil reais do bruto, então não é do lucro, tá? Então não sei se o pessoal quer debater isso, quer conversar, inclusive você, o pessoal da Santa Casa. Eu acho que se a gente pudesse, esse é o meu ver, se a gente pudesse repassar 20%, eu acho que seria bacana, né? Mas também a gente tem que ser ponderado naquilo que a gente vai fazer, porque de repente a gente onera um valor alto os eventos que vão estar acontecendo e aí acaba nem tendo evento, nem deixando deixa de fazer assim. Eu acho que o 5% está garantido. Isso aí a gente não vai votar contra, tenho certeza que nenhum colega vai votar contra. Então, acho que essa vista, né, a gente teria mais 15 dias para a gente se reunir, sentar e conversar sobre isso. Né? É só isso que eu queria pedir a autorização para o senhor e se os demais colegas concordar, porque acho que tem que ser aprovado, né? É só isso, tá bom? Obrigado. E ninguém queira fazer mais o uso da palavra. Então, até que a gente, até sobre o carnaval mesmo, né? Nós estamos aqui para conversar com o prefeito, para a gente fazer um projeto aqui para a nossa cidade sobre essas vans, esse povo está vindo, até uma boa também a gente tirar até uma comissão dessa van para Santa Casa, que tem um trabalho muito grande no carnaval com o povo, né? Então a gente vamos conversar, né, mais para frente, que quem sabe também que possa encaixar para estar ajudando a Santa Casa, né? Mas tá bom, não tendo mais. Daí agora como é que faz? Como é que vai fazer, Saulo? Você vai retirar ou vai? Bom, aproveitar que a direção está aqui, acho que a opinião de vocês é válida. Vocês querem que retire? Se a gente deixa os 5%, já vota isso garantido, né? Da arrecadação. Então, eu coloquei, sim. Né? É isso que eu estou colocando para eles, 5% da arrecadação total do evento. Entendeu? Eu acho que pode onerar. Não sei o que o pessoal. Eu vou só esperar a colocação deles ali. Se eles quiserem colocar o 10%, tranquilo. Senhor presidente, só deixar eles. A gente espera um pouquinho. Chegar ali num denominador comum. Até falando. Pode até suspender 5 minutos, né? Acho que não. Se for pode suspende 5 minutos. Vamos suspender a sessão então por 5 minutos e daí a gente já volta. Bacana. Não, também não.
Os colegas, vamos resolver? O nobre colega Saulo, vamos ver para a gente. Ô, gente, vamos dar continuidade à sessão? Vamos lá, gente. Vamos fazer um favor, Heitor. Vamos. Que a menina fala mais. Senhor presidente, depois da nossa conversa ali com a diretoria da Santa Casa, eu vou retirar o projeto para que a gente possa dar uma... Tudo bem, rever algumas coisas e alterar algumas coisas também. Tudo bem. Obrigado. Então, tá. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto, do decreto legislativo número 003, título Cidadania. Artigo 1º, a Câmara Municipal da Estância Climática de Cunha, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º, a linha F do Regimento Interno desta Casa e artigo 8º, item 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, concede a Carlos Alberto de Azevedo Carlão o título de cidadania cunhense, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementada se necessário. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Vereiro Coelho, em 5 de fevereiro de 2020. Rodrigo do Neto, ao autor. O projeto está em discussão.
Não havendo ninguém que queira fazer uso da palavra, só queria fazer uma pergunta. Quem que é esse... Eu achei que todos sabiam, desculpa, gente. É o Carlão do supermercado. Queria pedir o apoio a ele, né? Tendo em vista o investimento alto que ele fez na cidade aí. Queria pedir o apoio dos colegas aí. O projeto está em discussão aqui. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto do decreto legislativo número 004/2020, título de cidadania. A Câmara Municipal da Instância Climática de Cunha, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º, a linha F do regimento interno desta Casa, e artigo 8º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, concede à senhora Maria Cristina de Faria o título de cidadania cunhense como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementado se necessário. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 28 de janeiro de 2020. Saulo Benedito da Silva, o autor deste projeto. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo. Eu só queria pedir o apoio dos nobres colegas aí. A Cristina, ela é esposa do Tonhão, né, que trabalha no Conselho da Criança. Ela faz um trabalho social muito importante na Igreja do Brasil para Cristo, né? É professora, é uma pessoa sensacional. Só isso. Não havendo mais ninguém que queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Executivo número 001/2020, iluminação. Dispõe sobre a revogação do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar 1414 de 2015 e da outras providências. Artigo 1º, fica revogado os parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 1414 de 2015. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 3 de dezembro de 2020. Rolian Guarda Garcia, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Não havendo, com a palavra, vereador Paulo Andrade. Gostaria até de ouvir o Heitor, o próprio Bruno aqui, porque tem uma emenda que é de autoria dos dois, que obriga a Prefeitura a investir 25% da arrecadação daquela taxa de iluminação pública para que seja melhorado, feito melhorias aí na iluminação, novas instalações. Isso, né, Heitor? Gostaria que você, como um dos autores aí da emenda, colocasse para a gente. Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir aos nobres colegas aí, realmente, para votar contra esse projeto. Esse projeto já vem discutindo nessa casa aqui várias vezes, a gente já pediu informação sobre as novas instalações. Isso aqui é aquela taxa que as pessoas pagam nas suas contas de luz, da zona rural, de todo o município, na verdade. Então, e agora o prefeito está pedindo para revogar essa lei, onde um dos artigos lá nós colocamos que 25% do valor total arrecadado ele deveria ser aplicado em novas instalações, com os novos braços, lâmpadas, rede secundária, e a gente tem visto que isso não foi feito e não está sendo feito. Então, eu sou contra esse projeto, porque como é que você vai fazer? Você quer só arrecadar, o povo só vai pagar, e eles não têm direito a novos pontos de iluminação. Então, eu gostaria de pedir aos novos colegas aqui o apoio e votar contra esse projeto. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Saulo. Heitor, eu quero deixar o meu apoio aí, votando contra o projeto, até porque mesmo nós sabemos da demanda que nós temos, inclusive toda a casa aqui tem falado, eu acho que nos 4 anos, 3 anos e pouco nós estamos aqui falando desses pontos de luz aí no nosso município, que inclusive já foi feito até orçamento, foi feito projeto, só ficou no projeto, no orçamento não saiu até agora, né? E a gente sabe que iluminação pública é segurança do morador. Inclusive, aqui ali perto da oficina do Pinhão, o pessoal já reclamou que teve assalto ali. Aqui na igreja, aqui na Rua do Lóia, ali, que é um dos pontos maiores que está faltando bastante iluminação, já aconteceu isso.
Então, se está cobrando do morador, independente, né? Porque ele não tem iluminação, já está sendo cobrado. Agora, deixar de investir esse 25% em iluminação, né, em novos braços de luz, aí, é o que a gente fala aqui, eu acho que seria lamentável a gente votar a favor de um projeto que vai deixar de investir na população. Então, meu voto é contrário ao projeto. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais ninguém queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que for favorável, permaneçam como estão. Reprovado por todos. Abra a palavra franca agora. Não tendo ninguém queira fazer com o uso da palavra, vereador Paulo Andrade. Não, eu só queria fazer um comentário aqui rapidinho. A gente, na sessão passada aqui, falou a respeito da segunda-feira de carnaval. Na época, na oportunidade, aliás, foi falado até na possibilidade da prefeitura estar cobrando, como acontece em algumas cidades, a entrada aí de vans, né, veículos de passeios no carnaval. Eu só quero dizer para vocês que não foi a prefeitura, mas já houve uma cobrança nesse carnaval. Tinha várias pessoas ali na Casimiro da Rocha, Rua Eduardo Querido, ali perto do Top Cunha, várias pessoas parando os veículos, pessoas estranhas que eu nem sei de onde são, eu tive a oportunidade de ver, inclusive fui alertado por um morador da nossa cidade, cobrando dos carros, ameaçando os motoristas, inclusive mostrando arma para o motorista que tentava recusar um pouco de fazer o pagamento. E também fiquei sabendo que na próxima rodoviária, naquele estacionamento novo que foi construído ali pela prefeitura, também estava acontecendo, inclusive uma pessoa de Cunha falou para o rapaz lá que ele mora aqui, que ele não ia pagar e não pagou, mas o cara estava chegando em todo mundo que estava estacionando. Então é uma coisa que eu acho que é absurdo, a tendência disso, se não se tomar providência, se não sentar aí para realmente achar uma solução, se esse ano já houve isso e as pessoas que fizeram isso devem ter tido um lucro grande, deve ter levado uma boa grana no bolso, eu imagino que numa próxima oportunidade vamos ter os mesmos cobrando e mais gente ainda, porque o negócio é bom, né, para quem está fazendo isso. Então, só uma parte, nobre colega. Pois isso aí já foi cobrado ano passado. Nem sabia disso, mais uma agravante. Entendeu? Já foi cobrado ano passado, chega, os caras vêm de fora, vai cercando a cidade, vai cobrando de todos, a hora que eles veem que não tem mais, que não vai chegar mais carro, que não vai dar mais lucro para eles catam o caminho, somem todo embora e largam os carros a deixar. Então o que a gente tem que fazer, eu acho, na minha opinião, a cidade tem que cadastrar as pessoas da cidade, para as pessoas da cidade tomar conta, com responsabilidade, né? Porque senão não tem jeito. Não, só gostaria, deixando essa colocação aí, para que realmente haja uma discussão aí, um debate, né, entre Câmara, Prefeitura e pessoas aqui do nosso município, representantes aí que a gente possa estar convidando para... A gente está fazendo uma audiência pública aqui para realmente discutir sobre isso. A falta de respeito ali na Praça do Rosário, tinha carro estacionado na praça, até no deck tinha carro estacionado, as pessoas vão chegando e vão entrando e não tem ninguém aonde, coloca onde quer e faz o que quer como se fosse donos da cidade. Por isso eu gostaria de deixar aqui nessa fala para que haja um movimento aí e que repense melhor a situação aqui da segunda-feira de carnaval. Só isso, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. O Paulo, né, sabe as palavras do Paulo aí, a gente já discutiu bastante sobre isso. Eu só acho, Paulo, que no dia, né, eu acho que você recebeu no dia foi no dia do carnaval isso? Segunda-feira. Na segunda-feira, a gente às vezes não quer se indispor, você não sabe nem com quem está mexendo, muitas vezes é bandido, né, o que faz um negócio aí é bandido. Mas o correto é a gente acionar, assim, a polícia como autoridade da cidade, acionar e levar até eu sei que eu entendo do seu lado, também não sei se eu chamaria, mas acionar a polícia, porque isso aí é bandido, é gente que vem para a cidade aí, que vem explorar, porque eu tenho certeza que o povo nosso não faria uma coisa dessa aqui com os turistas, né? Então, acho que a gente tem que... só para a gente, né, para encerrar aí, em relação aos projetos com urgência, e a gente já discutiu bastante sobre isso, né? Eu acho que o Executivo tem que
acho que um pouquinho mais, né, de respeito com a casa aqui. A gente fica, que já foi falado bastante, o Fernando mesmo, antes de ser presidente, quando o Wilson era presidente, quantas vezes, né, Fernando? Então parece que a gente não quer votar, mas não é isso, mas é um negócio em cima da hora. Então que mande, né, sem esse caráter de urgência, para a gente ter tempo de estudar os projetos, né? Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Saulo. Eu só queria deixar um agradecimento aí para o pessoal da Santa Casa, o Celso, a Patrícia, o Arilson, a Sacramur, o Zé Cláudio e a esposa do Leandro, é isso? Estou certo? Não sei o nome, desculpa. Karina, obrigado aí, valeu a presença, porque aguçou mais a ideia da discutir o projeto, de incorporar mais algumas coisas. Estou vendo aqui com o Bruno, né, que uma hora que a gente possa sentar aqui, para ver algumas coisas que a gente pode acrescentar e não, porque existem regras, leis, para a gente fazer a coisa ficar encorpado e com aí a possibilidade de ser aprovado e sem problema de veto, nada. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, fazendo também minhas considerações finais, quero aqui parabenizar o Paulo Andrade pela colocação. Acho que, pelo que eu vi hoje, foi unânime pelos vereadores dessa casa a preocupação quanto à segunda-feira de carnaval no município. Eu acho importante, isso aí já foi discutido aqui várias vezes, a gente já comentou sobre isso, como Vossa Excelência mesmo comentou. Acredito que seja ideal a gente levar esse prefeito, fazer uma tabela dos eventos, carnaval, rodeio, valores para cada van pagar. Como já tem em Paraty, já tem em São Luís do Paraitinga, a gente adequar essa lei ao município para que restrinja um pouco essa bagunça, essa zona. Entendeu? E gostaria também, presidente, que Vossa Excelência convocasse os nobres colegas para uma reunião das comissões para discutir o projeto 8 e 9, para que no dia da sessão a gente não chegue e tenha o mesmo impasse que tivemos hoje. Vamos conversar. E gostaria aqui de agradecer a presença de todos os funcionários de Santa Casa e meu boa noite a todos. Não tendo mais ninguém queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a terceira sessão ordinária 2020.